Como é que é feito esse spawn de pipes? A gente vai precisar com que esse pipe, esse objeto, fique em forma de objeto pré-fabricado. Então, esse objeto pré-fabricado poderá ser utilizado novamente para ser instanciado na cena quando a gente quiser. A gente não precisa deixar ele aqui na cena. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai arrastar esse objeto para as nossas pastas do jogo. Tá? Beleza. Então, antes disso, eu vi que falta mais uma única coisa. Quando o nosso personagem passa por dentro de cada obstáculo, ele precisa contabilizar o score. Como a gente vai fazer isso? A gente vai criar um novo objeto dentro do pipe. Além das duas skins, eu vou criar um outro objeto vazio. Esse objeto vazio, olha só, já está zerado. Eu vou criar um outro Box Collider 2D. Tá? A gente vai fazer isso por colliders. Eu vou arrumar o collider, da mesma forma que a gente fez ali, para o chão da nossa cena. E esse collider aqui, ele vai parar o nosso personagem, né? Se a gente passar por dentro, por esse collider aqui, o personagem não vai conseguir passar por dentro, porque tem um collider. Porém, a gente vai ativar a opção Is Trigger. O que significa Is Trigger? Aqui dentro do Box Collider, significa o seguinte, que ele vai continuar aceitando as colisões, ele vai saber com quem ele está colidindo, mas ele não vai repulsar nenhum outro objeto, ele não vai afastar nenhum outro objeto. Ele vai deixar com que outro objeto passe por dentro dele, mas ainda assim ele vai saber que esse objeto colidiu. Ele vai ser um collider invisível, tá? Então essa é uma coisa bem legal. Então beleza. Será que está funcionando mesmo? Esse collider invisível? Vamos testar. Olha só, passamos por ele. Só porque a gente ativou o Is Trigger. Beleza. Agora a gente pode também criar uma tag para esse collider. Tag, add tag. Aqui a gente vai colocar uma tag para ele. Pode ser add score. Adicionar pontuação. A tag, o nome, você pode escolher o nome que você quiser. Então eu clico nele novamente e adiciono add score. Posso até trocar o nome dele aqui também para add score também, para ficar tudo uniforme, se você quiser também, não tem problema. Beleza? Agora acabou? Falta mais uma única coisa, que é no script do pipe. O pipe, ele vai ficar, esse obstáculo vai ficar andando eternamente, não vai? Isso aqui vai ficar andando, 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 até você quiser sair do seu jogo, parar o seu jogo. Isso é ruim, por quê? Porque vários colliders serão instanciados na sua cena. Então imagina se você estiver no nível 125, terão passado por você 125 obstáculos. Então eles vão estar caminhando pela sua cena eternamente. Isso vai prejudicar a performance do seu computador, do seu celular. Vai ter objeto na sua cena sendo renderizado, tá? Então a gente vai vir aqui e na função start do pipe controller a gente vai dar uma sentença de morte para ele. Como é que a gente vai fazer isso? Destroy, tá? Uma função de destruição. Quando a gente coloca o mouse por cima dela, ela vai te mostrar. Ela precisa de um object, tá? Um objeto. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Deletei o parênteses. Coloquei o primeiro parênteses somente. Ele me deu os dois parênteses, ele adicionou. Porém, agora eu não vou clicar em nenhum lugar. Você pode ver que é 1 de 2. O que significa? Que você pode colocar dois tipos de parâmetros, de formas. Existem duas formas para você executar essa função. Uma é passando um objeto para ser destruído. E a segunda, setinha para baixo, olha só. Passando o objeto também, porém em um determinado tempo. Então, se eu escrever aqui GameObject, vírgula 3, ponto e vírgula, eu estou querendo deletar o meu objeto da minha cena. Por que eu estou utilizando GameObject agora e não Transform? Porque o GameObject ele necessita dessa nomenclatura de GameObject, porque ele vai vasculhar aqui na sua cena
os Game Objects. O que são Game Objects? São todos os objetos que compõem a sua cena. Dentro deles existe o Transform, que também consegue fazer muitas coisas que o Game Object faz. Só que nesse caso, ele precisa do Game Object. E qual que é esse Game Object? É o Game Object que essa classe está inserida. Então, o objeto que essa classe está situada vai se autodestruir em 3 segundos. Beleza? É isso. A gente vai dar o play aqui agora. Eu salvei o script, tá? Ctrl S você salva. Olha só, destruiu. Beleza, funcionando. Se você para o jogo, ele volta, né? Ele não se destrói permanentemente, né? Depois do seu jogo ser pausado. Então, beleza, é isso. 3 segundos ficou um pouco devagar. Você pode deixar 4 segundos. Esperar um tempinho a mais, olha lá. Ele está sendo destruído e ele estava em cena. Então agora está certo. Agora o nosso obstáculo passa pela nossa cena e se autodestrói. Perfeito. Agora a gente vai fazer com que ele vire uma matriz. Olha só, eu vou na Game Folder, eu vou criar uma nova pasta. Vou chamar de Prefab. Objetos pré-fabricados. Dentro dessa pasta, eu vou adicionar o pipe. Só que antes disso, eu vou zerar aqui a posição x, y e z dele, tá? Adicionei ele aqui dentro. Olha só que legal. Ele está aqui pronto para ser utilizado. Esse objeto inteiro, composto, que a gente criou dentro da nossa cena. Agora eu vou deletar ele da cena. Agora eu posso clicar e arrastar e multiplicar esse mesmo objeto inúmeras vezes dentro da nossa cena. Olha que legal. Tá vendo? Funciona. Todos esses aqui vão ser destruídos em 4 segundos. Beleza. Todos destruíram ao mesmo tempo porque todos iniciaram ao mesmo tempo na cena. Sem problemas. Então, funcionando. Agora a gente precisa de um spawner, um spawn de obstáculos. Tudo, tá vendo? Tudo é lógico. Como você quer spawnar, adicionar um obstáculo? Aí você precisa de um script que vai fazer com que eles apareçam em um determinado ponto. Beleza, é isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai criar um objeto vazio de novo. A gente vai dar o nome dele de spawn. O que vai ser spawnado na nossa cena? O que vai ser instanciado? Uma única coisa, que são os obstáculos. Então, eu fiz o objeto vazio, eu vou arrastar ele aqui para a nossa direita, tá? Antes da câmera poder renderizar. Aqui serão adicionados nossos obstáculos, tá? Esse spawn é uma referência, esse objeto. Então agora ele está servindo somente como referência, tá? Então vamos lá, script, pipe controller controla o obstáculo. Criando um script novo, agora a gente vai criar aqui pipe spawner, tá? Se o nome ficar ruim, se não gostar, você pode colocar spawn de obstáculos ou instanciar obstáculos, criar obstáculos, não tem problema. Então, pipe spawner, a gente precisa ter esse nosso item pré-fabricado dentro do nosso script para a gente poder adicionar esse objeto na nossa cena. Como a gente faz isso? Em variável, tá? Qual é a variável que vai guardar um objeto de cena? Pode ser GameObject? Pode, um objeto de cena. Pode ser Transform? Pode também. Vou utilizar Transform, porque Transform é uma variável ou é uma função que não carrega tanta informação igual o GameObject carrega. Tá? Então, Transform ela é mais reduzida e ela consegue capturar esses objetos, esses itens nossos, né, de jogo, esses assets, para a gente poder manipulá-los. Então, olha aqui só. Pipe. Eu preciso de colocar como pública. Por quê? Para a gente poder fazer o seguinte. Precisa ser pública agora. Spawn
olha só, pipe spawn. Arrastei para dentro desse objeto, o script. Agora você pode ver que pipe é uma variável e ela está esperando o transform. Então vou no meu prefab. Vou pegar essa matriz de obstáculos e colocar aqui dentro. Você pode ver que deu certo. Que pipe é do tipo transform. Agora nós temos essa matriz ao nosso favor, a gente podemos utilizá-la ao nosso favor durante o jogo. Como que a gente pode fazer isso? Olha só, a gente precisa instanciar, né, os nossos obstáculos. E a partir de quando a gente vai instanciar esses obstáculos? Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, a partir do momento que a gente inicia o jogo, instancia o obstáculo. Então a gente vai colocar aqui na função start, olha só, uma função muito interessante. Invoke repeating, invocar repetidamente. O que? Um método, uma função, tá? Em intervalos de tempo, tá vendo? Olha que legal. Qual que é a função que a gente vai criar? Lembra daquela função? Nós temos update, nós temos void, calcular, qualquer coisa, retornar valor. Aqui a gente vai fazer o seguinte, void spawn, é uma função, não é? Ela é do tipo void, ou seja, vazia, não tem retorno. Vai fazer o comando que tiver aqui dentro, vai executar e pronto, finaliza. Tá, acabou. Então, olha só, eu vou invocar, ele está pedindo aqui o nome do método. Olha só, coloquei o mouse por cima, em forma de string, ou seja, tem que passar o nome, entre aspas duplas. Depois, em qual tempo? No tempo 0. Quando iniciar o jogo, começa. E depois de quanto tempo vai ficar invocando essa função? Então eu sei que o nome dela é spawn, eu quero que ela seja invocada na hora que o jogo começa, e depois disso os obstáculos serão invocados de 2 em 2 segundos. Os obstáculos não, né? Essa função será chamada de 2 em 2 segundos. Agora dentro dessa função a gente precisa de colocar aquela função também que é muito importante de instanciar objetos em cena, tá? Então agora essa função aqui vai pegar o nosso transform pipe e vai fazer com que esse objeto que está na nossa variável apareça dentro do jogo. Ó, instantiate. Instantiate o quê? Ó, cliquei para adicionar o parênteses da esquerda. Então já me deu aqui formas de fazer esse instanciamento. Tem 10 formas diferentes. Mas vamos lá. Como é que é a forma principal? Eu quero instanciar o pipe. Agora, position e rotation. Qual posição eu quero instanciar? Coisa importante. Eu quero instanciar todos no centro. Então todos ficarão alinhados. Não, eu quero que uns fiquem acima e outros mais abaixo. Para o nosso personagem, para o nosso jogador ter dificuldade, né, para entrar, para passar pelos obstáculos. Então eu quero que eles oscilem no eixo Y. Olha só, vou arrastar o objeto spawn para cima e para baixo. Você pode ver que lá no transform, position, o Y oscila. Então vou dizer o seguinte, que 3 no Y é o máximo. Tá? 3. Então se no Y 3 positivo é o máximo, o 3 negativo é o mínimo. Olha só. Então vai oscilar de 3 acima e menos 3 abaixo. Certo? Então aqui é a posição. Então a posição, guarda vector 3. Olha o que a gente vai fazer. Vamos criar um novo vector 3 de posição, porque vector 3 guarda x, y, z. Olha só. Isso aqui são 3 valores. Por quê? Porque agora a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente vai oscilar o y de 3 a menos 3. Opa, de 3 a menos 3. É isso aqui. A posição, a gente vai colocar qual que é a posição? A posição do spawner. A minha posição de agora. Tá? Então vamos fazer o seguinte. A posição desse objeto que esse script está. Então, em vez do x ser 0, eu quero que seja minha transform position.x. Tá? Posição no x. Deixa o x. Esse jogo, o que importa é o x e o y. O z vai deixar 0.
Então a gente está capturando a posição do objeto que esse script está em questão. Então está lá na direita. Beleza. Agora no y precisa ser um número randômico, de 3 a menos 3. Então a gente vai utilizar a biblioteca random.range. E agora quando a gente vai acabar de escrever range, ele já aparece para a gente. Vai retornar um float. Beleza? Um valor mínimo e o valor máximo que você vai ter que passar esses valores. E você pode ver que vai retornar um valor randômico entre o mínimo inclusive e o máximo inclusive. Ou seja, tanto o valor mínimo e o máximo entrarão também nesse apanhado de números randômicos. Então eu sei que aqui ele precisa de um parêntese, o mínimo é menos 3 e o máximo é 3. Perfeito, está funcionando. Agora nós temos aqui posição em x, posição em y, posição em z, zerado. Certo, criamos uma variável aqui dentro. Olha só, isso aqui tudo é uma variável. Tá? Um vector 3 está guardando x, y e z. Só que também precisa da rotação para instanciar o pipe. Vamos colocar aqui, ó, quaternion.identity. É dessa forma, tá? Não vai entrar muito em questão. Aqui ident não tem parênteses. Isso aqui, ou seja, rotações zeradas. Certo? Vamos ver se está dando certo. Vamos ver se vai funcionar. Dá play no jogo. Olha só. Está funcionando. Ele está randomizando para mim o eixo Y. Simplesmente isso. Instanciando os pipes, os obstáculos. Você pode ver... Opa, não, ó, já morri. Que eles estão se autodestruindo depois de 4 segundos. Então, para performance está ótimo, está funcionando perfeitamente. A gente não está alocando recursos desnecessários aqui. Segurando, na verdade, né? Segurando recursos desnecessários. Beleza. Está funcionando. O player, vou colocar aqui em x0. Agora é o seguinte. Colliders feitos. Vamos voltar para o player. O player precisa gravar por quantos colisores, né, quantos obstáculos ele passou. A gente precisa de uma variável do tipo inteiro para guardar valores inteiros. Vamos lá. Vou colocar aqui como int score. Simplesmente isso. Como ela está privada, a gente não consegue ver ela no editor. Vou colocar como serializable field, para ele aparecer no nosso editor. Esse int vai ter que ser alterado. Nosso personagem precisa de colidir, né, com o pipe. Certo? O que a gente precisa fazer aqui? Olha só, agora a gente vai mudar umas questões do nosso projeto. Você entendeu como é que funciona a colisão, o trigger da colisão. Só que a gente tem que saber o seguinte, tem que pensar qual que é a forma mais fácil de se chegar no resultado, mas também uma forma que é certa, né, de se fazer, e não gambiarra. Seguinte, eu vou clicar 2 vezes aqui no nosso pipe. Vai abrir para a gente aqui na aba cena o nosso próprio objeto. Você pode ver que a gente consegue editar esse objeto aqui, o nosso pré-fabricado. Eu vou editar o add score. Eu vou deixar ele como colisão normal. Agora ele vai fazer com que o nosso personagem não passe por ele. Porém, ó, vou sair aqui na setinha na esquerda. Quando eu sair por aqui, eu salvo a alteração. Agora eu vou voltar no player. E agora é o player que vai ter o trigger. Tá? Por quê? Porque é muito mais fácil eu saber pelo player que ele colidiu, tá, com o score, para aumentar o score, do que o score saber, né, porque ele que estava em trigger, ele saber que ele colidiu com o player e ele fazer toda a combinação, né, a junção, no caso, a conexão com o HUD, né, que a gente vai ter que fazer. Porque ia ficar um pouco esquisito, desconexo, deixar com que o nosso collider
faça conexão com o HUD. Isso não é legal. Então, vamos focar no player. Agora que o nosso objeto está em trigger, a gente vai adicionar uma nova função. Lembra aquela função de colisão? Vou escrever trigger. On trigger enter 2D. Quando ele entrar em colisão, o trigger, né, que a gente ativou, ele vai fazer o seguinte. Se, olha só, o parâmetro está me voltando uma colisão. Quem que é essa colisão? Se essa colisão em questão, ponto, compare tag. Então, a tag dessa colisão em questão é o que o compare tag está me pedindo. Olha lá, ele está me pedindo um string. For quem? For add score. Então, quer dizer que eu estou colidindo com quem? Com aquele objeto que tem a tag add score. E eu vou fazer o seguinte. A minha variável score, mais. Quando é mais, eu adiciono 1 na minha variável, que é inteiro. No caso, eu adicionei mais 1. Então, score aumenta o seu valor. Vamos ver se isso aqui está funcionando? Olha só, cadê o nosso player? Está aqui. O jump está o nosso valor e score também está por aqui. A gente vai ver agora se vai ser adicionado. Olha lá. 1, 2. Ele está conseguindo colidir. Agora, se eu passar por dentro do encanamento, eu consigo, tá vendo? Tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque se ele colidir também com o seu trigger no encanamento, ele também vai parar de jogar. Ele vai cair da nossa cena, nosso personagem. Certo. Então vamos voltar aqui para o nosso trigger. Você pode ter percebido que somente o personagem está em trigger. Os outros objetos não estão. Tá? Agora a gente vai fazer uma segunda comparação. Se eu colidir e a minha colisão dessa vez foi com a tag pipe, eu acho que está como pipe, se não me engano. Ou seja, eu posso colidir tanto com o add score quanto com o pipe, né, que é o obstáculo. Eu quero que simplesmente este script se desabilite. Tá vendo? Enable. Ele até fala aqui que você não precisa colocar o this nesse caso. Então, enable, ou seja, essa classe vai ser desabilitada. Você vai ser impossibilitado de poder clicar para poder controlar o seu personagem. Olha aqui nas nossas componentes do nosso personagem. O Player Controller, olha só, Player Controller foi desabilitado. Olha lá, ó, passando, agora desabilitou. Ele desabilitou o meu script, tá? Minha classe. Beleza. A gente vai precisar fazer o seguinte, a gente vai ter que reiniciar o nosso jogo. Então, depois de ter colidido, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que aparecer aqui na tela, no Canvas, que é um objeto que a gente vai ver aqui agora, no recurso, para aparecer botões na tela. Fim de jogo, reiniciar jogo. Então é isso que a gente vai fazer. Botão direito aqui, na nossa cena, a gente vai criar UI, no caso é o Canvas, mas se a gente criar já um texto direto ou um botão, ele já vai criar o Canvas para a gente. Então a gente vai criar o que primeiro? O contador ou o reset game, né? Vamos criar o text, que é o contador de score. Criei. Ele criou para a gente o canvas e um objeto aqui com o nome text. Seguinte, clica no objeto text, coloca seu mouse dentro da cena e aperta F para focalizar. Focus. Olha só onde está o nosso objeto text. Olha só, ele está aqui embaixo do nosso jogo. Vou aqui dar um zoom out. Vou arrastar esse objeto aqui para o centro. Agora, nós temos aqui também uma ferramenta para mexer com sprites e com objetos do Canvas. Fica fácil. A gente pode aumentar com o Alt da esquerda, centralizar o nosso Canvas. Agora aqui na nossa direita tem os componentes desse texto. Olha só, componente text.
Eu vou colocar aqui como 0. Font style, colocar como bold, para ficar em negrito. Colocar alinhamento no centro, centro e centro. Cor branca. Best fit, ligado. Ele vai se encaixar do tamanho que estiver essa moldurazinha aqui dele, ó. Certo? Agora, cadê o texto? Olha só, tá aqui. Tá bem pequeno. Porque o best fit tem o mínimo e o máximo. O valor mínimo e o máximo. Eu vou colocar aqui 100 para o máximo. Ou até mais, né? 150. Vou colocar aqui para cima, ó. Um pouquinho mais para cima. Beleza. Esse é o nosso contador. Tá funcionando? Ainda não. Vai funcionar agora. Como a gente faz isso? Da mesma forma que a gente fez a ligação entre os componentes do nosso player, a gente vai fazer a ligação entre o componente do Canvas, que no caso aqui é o text. Porém, você deve ter... eu falei para você que para fazer a conexão, o nosso script precisava ficar no mesmo objeto que tem o outro componente. Mas isso é para fazer uma conexão mais rápida, simples. Então é muito fácil, a gente somente utiliza getComponent e pega o componente. Porém, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez no pipe, no prefab. A gente vai arrastar o componente para dentro da variável. Isso é uma forma também da gente declarar a variável. Tá? Colocar o valor nela. Aqui a gente está colocando o valor dentro da função via script. A gente está fazendo essa ponte, a ligação. Agora o player vai fazer o seguinte. Olha só, vou arrumar aqui direitinho e colocar aqui embaixo. Eu quero uma variável do tipo text, tá? Que é text da UI. Eu vou colocar aqui como score view. Se no seu não deu certo, a variável aqui não está funcionando, você vai clicar, colocar o mouse em cima dela, clicar na luz, nessa lâmpadazinha, e ele vai te pedir para adicionar unitengine.ui. É o que ele adicionou aqui para mim, ó. Para mim ele adicionou automaticamente. Também. Tô achando até estranho porque ele adicionou automático, mas tudo bem. Tá aqui, ó. É isso que você precisa adicionar. A biblioteca. A partir desse momento, a gente vai agora colocar como pública. Ou serializable field também funciona. Vamos ver? Olha só, dessa vez eu vou colocar como pública mesmo, tá? Para você entender. Olha só, tá pública. Clica no player. É uma variável nova. Tá aqui, tá esperando um componente do tipo text. Eu vou simplesmente arrastar o objeto por completo. Por que objeto? Porque ele vai saber quais são os componentes dentro desse objeto. Se tiver um componente text, ele vai colocar para dentro dessa variável. E tem, olha lá. Se eu clicar uma vez aqui, ele me mostra que fez uma conexão com esse objeto aqui. Certo? Então, beleza. Agora, scoreView vai receber o quê? Vai receber essa variável. Quando? Na hora que o nosso personagem colidir com o add score, né? Com o pipe, né? Com aquele colisor que está dentro do pipe. Então, vou colocar ponto. ScoreView ponto. Primeira opção, text. Vai receber score. Vai receber essa variável que está acrescentando o seu valor. Tá? Só que aqui não está dando certo. Por quê? Eu estou querendo adicionar esse valor, esse número, para dentro do texto. E o texto é uma string, você pode ver. Só que score é inteiro. Aí ele está falando para você, ó, se você colocar o mouse por cima do score, você não pode converter o tipo inteiro para string. Como a gente faz para converter? Score. Olha lá. Primeiro mostrou já a primeira opção. ToString. Aperto Enter. Só que está precisando aqui do parênteses. Converti o valor inteiro para caractere. Agora ele aceita. Vamos testar? Olha só. Funcionando perfeitamente. Legal, né?